De volta para o Perito Podcast, na companhia de Ismael Rezende, engenheiro eletricista. Sou Ansel Lankman, responsável técnico pela Lank Engenharia, um escritório especializado em perícias em condomínios. Ismael, vamos falar mais sobre quadro de proteção principal e o centro de medição. Ismael, de novo, entrando no condomínio, você vai encontrar a chave geral. Você chama de quadro de proteção, como chama? Nós temos o QDG, né, quadro de distribuição geral. Né? Nós entramos, vamos só colocar numa sequência aqui, né? Nós falamos do poste de entrada, falamos da cabine primária. No caso de ser alta tensão. Alta tensão. E quando é baixa tensão? Baixa tensão já entra direto para o quadro de distribuição geral. Né? Então, nós temos ali as caixas de proteção geral, onde eu tenho os quadros, né? E isso dali deriva então para os quadros individuais, os quadros localizados. Mas primeiro eu tenho o quadro de proteção principal do condomínio. Exatamente, como um todo. Exatamente. Né? As chaves seccionadoras, nesse caso, né? E depois vai para o QDG. Esse quadro fica dentro ou fica fora do centro de medição? O que é legal falar, devido a essas questões da NR10... Sabe por quê? Né? Sabe por que eu pergunto? Porque o centro de medição, todo mundo sabe o que é. Onde tem os reloginhos de que mede, etc. Tá? Agora, existe alguma coisa anterior? O quadro fica dentro disso, fica fora? O que acontece? Por questões de segurança, né, e níveis envolvidos de eletricidade, normalmente esses quadros ficam fora, em um outro ambiente do centro de medição. Então, da cabine primária. O centro de medição fica fora. Por quê? Porque nós estamos falando aqui de uma tensão envolvida maior, que requer maior periculosidade. Então, normalmente acontece isso. Em edificações mais antigas, eu tenho isso até pode estar junto, né, mas as normas atuais, elas requerem essa separação física. Então, eu tenho uma separação física da cabine primária e uma separação física dos quadros de proteção, né, do centro de medição. Né? É legal a gente falar, porque algumas edificações eu tenho centro de medição direto, né, a própria em baixa tensão já sai direto no centro de medição. Quando eu recebo em alta tensão, eu recebo então pela cabine primária. Tá ok? Em questões de verificação, né, quando você falou do quadro de proteção geral ou o QDG, o quadro, né, de distribuição geral, né, nós temos que ter algumas visões com esse quadro. Né? Ali eu tenho as chaves seccionadoras que vão desligar a baixa tensão ou o disjuntor de seccionamento que vai desligar a parte de baixa tensão. Né? Essas chaves são quadros separados. A concessionária, muitas vezes, ela tem esses quadros com uma caixa bem grande, né, de acima de 1,5 m, né, com as barras e é lacado, muitas vezes, pela concessionária, é fechado onde não tem acesso, né, ou se tem acesso, esse acesso tem que ser bem restrito. Porque agora o ideal é que realmente sejam coisas separadas. O centro de medição é uma coisa e o CDG é outra. Isso. O centro é exatamente a questão da cabine primária e o centro de medição sejam separados. Então vamos falar em CDG. Tá? Você vai inspecionar o quadro de distribuição geral, o centro de distribuição geral. Vamos colocar centro de medição, melhor. Porque aí envolve todos os equipamentos que estão ali no centro de medição. Tá, né? Então, às vezes o quadro de proteção geral está dentro do centro de medição, às vezes ele está num cubículo independente. Tá? Aí o doutor Ismael vai fazer uma inspeção lá nesse condomínio e tal, vai entrar nesse local. Então, vamos... Qual é o foco da tua inspeção ali? Legal a gente falar, porque o centro de medição, né, ele está ligado tanto se for a minha entrada em alta tensão, quanto for em baixa tensão. Eu tenho centro de medição. Bom, né? mesmo por quê? Porque aí já baixou, exatamente. Já foi rebaixado. Aí é rebaixado. Então ali estão os medidores individuais que alimentam os apartamentos, que alimentam a administração, né? Então são as questões individuais da edificação, os ramais individualizados da edificação, com as suas necessidades. Né? Então eu tenho os quadros que compõem a administração, tem a medição da administração, os quadros de administração.
né? Eu tenho ali a alimentação da bomba de incêndio, do quadro de bomba de incêndio, né? Que é uma questão muito importante de poder aqui a gente falar depois desse quadro. Nós vamos falar, né? Depois sobre exatamente, proteção de incêndio. Eu tenho ali as medições localizadas, então eu tenho os quadros. Tá, mas o que o Ismael vai olhar quando ele vai fazer a inspeção? De novo, vamos voltar àquela questão lá da identificação, acesso à entrada, porta restrita. Isso foi legal você falar, porque depende muito do tamanho da edificação e de número de medidores, né? Eu tenho edificações que tem 12 apartamentos, então esse cubículo não é fechado. Ele está na entrada do prédio, eu abri a porta do prédio, está logo à sua direita ou à sua esquerda. Como se fosse um armário. Um armário. Então é importante que essa porta também haja um fechamento desta área para que as pessoas não desliguem, né? Desliga um apartamento, desliga outro, né? Você sabe que muitas vezes a criançada que corre no condomínio lá, eles não têm eles querem fazer uma bagunça, então essa é uma forma de evitar dor de cabeça, né? Então, muitos condomínios que eu conheço, mesmo que o centro de medição seja pequeno, ele não esteja numa sala determinada, em espaço, né, aqui delimitado, né, as pessoas colocam ali uma porta de contenção para que as crianças, principalmente pessoas que não têm a mínima noção dos perigos envolvidos, venham a mexer, né, na medição, nos disjuntores ou desligar os apartamentos. Então essa é uma questão importante. Nós estamos falando de edificações pequenas, né, com 20 medidores, menores. Quando nós começamos a ter uma edificação maior, então, normalmente essas edificações têm o seu centro de medição dado por uma área delimitada, né? Um compartimento onde vão estar os relógios, vão estar as chaves envolvidas, as proteções, e aí, nesse caso, eu sempre falo, né? Identificação de segurança, eu já tinha falado, né? As placas de equipamento energizado, né? As portas de acesso, as condições físicas dessas portas de acesso. Eu já fui em condomínios em que os quadros estavam todos enferrujados, não existia uma conservação. Eu abro os quadros com fios desorganizados, onde foram mexidos, não tem a mínima preocupação com a organização dos alimentadores. Então, a gente tem duas coisas aqui. Primeiro, as questões que envolvem a conservação por manutenção. Mas aí assim, eu digo o seguinte, a causa das anomalias que causaram o problema de manutenção. Primeiro, pode ser oxidação, pode ser, de repente, aquele condomínio está instalado num local onde a agressividade do ambiente é grande, por exemplo, ao nível do mar, em frente à praia. Sim. Tá? Tem lá a maresia, né? Maresia, salgado, muita umidade. Isso apressa, isso acelera o processo de oxidação. Reduz a vida útil. Tá, né? Isso é um problema. Tá? As questões ambientais, o próprio envelhecimento da instalação. A outra coisa que você se referiu há pouco, ela está relacionada com a ação das pessoas. Então, se alguém vai mexer lá e depois não deixa a coisa ligada direitinho, não aperta direito, deixa os fios todos desorganizados, como você disse no comecinho do nosso podcast, você falou que a parte, que a instalação elétrica, muita gente põe a mão, ela é muito dinâmica. Que mais é alterada na vida útil. Mais alterada. Tá. Agora, se as pessoas que alteram não têm a preocupação de deixar aquilo arrumadinho, então uma inspeção vai identificar esse tipo de problema. Olha que interessante você ter falado, porque essa questão, primeiro, voltando à conservação, né, quem está próximo da orla marítima nossa, né, que sofre com a maresia, que sofre com a questão, né, da influência, né, da agressividade, né? A conservação ela é diretamente afetada, tá? Em tudo, tá? Não só as portas, né? Então se usa muito alumínio, né, para que a vida útil seja estendida, né? Mesmo assim o alumínio também sofre, né, com isso. Mas todas as caixas de ferro, tudo que é envolvido aí, que tem sofre uma agressividade maior, tem a sua vida reduzida. Então eu já cheguei em inspeções que na hora de abrir a porta do quadro, a porta caiu. Né? As dobradiças estão corroídas. Né? Você olha para o quadro e tem sinais claros de corrosão.
né? Então, essa manutenção, sempre voltado de novo, o condomínio ele é responsável pela manutenção. Isso talvez seja bem claro. O condomínio é responsável pela conservação. Mesmo sendo interno... Explica então bem para o nosso amigo síndico. Vamos deixar bem claro para o síndico aqui, né? Ele não é só chegar no centro de medição e olhar o centro de medição. Ele tem que olhar a conservação do centro de medição, né? Ele vai lá, olhou, opa, puxa vida, então vou chamar um profissional qualificado para poder fazer a manutenção do condomínio, né? Ele vai fazer pintura, né? Ele vai solicitar desligamentos, se for necessários, para reparos. De novo, muito claro aonde ele vai fazer, a profissional que vai atender isso aí, né? Que faça os reparos necessários. Então, e outra coisa, que outro problema você já encontrou de conservação de centro de medição? Ó, pra você ter ideia, né? Eu vejo muito isso. A questão da vida útil das edificações tem mudado, principalmente nossa solicitação hoje de carga elétrica, né? Os equipamentos elétricos aumentaram exponencialmente. Então eu tinha um projeto de 20 anos atrás, né? 20 anos, vamos colocar pouco, vamos colocar 30, 40 anos atrás, né? Que são edificações mais antigas, 40 anos atrás, em que a potência instalada não atende mais às necessidades atuais. Mas como é que você identifica isso numa inspeção no centro de medição? Exatamente. Então a bitola dos cabos que estavam lá alimentando os apartamentos, eles são bitolas diferentes das atuais hoje, para você ter ideia, né? Nós falamos no mínimo de 10 milímetros, eu tinha bitolas anteriores que eram de 8 milímetros, eu tenho cabos de 6 milímetros atendendo edificações individuais. E isso aquece, a bitola do cabo está ligada à capacidade de corrente. Mas, Noel, então, pelo que você está me dizendo, você também tem que aferir a temperatura dos cabos? Pode ser feito, nós podemos fazer uma inspeção uma termovisão do quadro, né? Com equipamento especializado. Quando a gente fala de termovisão, nós falamos visão térmica. Ele dá a nítida visão de pontos quentes. Mas, às vezes, só o visual de você olhar para o cabo, né, energizado, ele tá queimado. Às vezes o cabo tem sinais claros Mas eu acho que isso, Ismael, é só numa análise um pouco mais profunda. Não. Você vai pedir uma visão térmica se você desconfiar, porque não é uma medição corriqueira, então, envolve equipamentos caros. Então, primeiro nós partimos pela visual, né? A questão visual é a nossa primeira inspeção. Isso talvez bem claro para nós. Nós estamos falando de inspeção visual. Como inspeção visual, eu posso aferir através da inspeção visual se existe pontos quentes ou não, se existe condições que os cabos estão deteriorados por a passagem de corrente ou não, né? Excesso de corrente. Claro, porque se tiver um aquecimento, fica queimadinho. Vai ficar queimado, vai ficar deteriorado. Os pontos, a coloração dos barramentos são diferentes. Os condutores vão estar de coloração diferente, entendeu? Até a presença, né? Eu sempre falo isso, o cheiro, né? É importante a gente saber, um dos iniciais de questão de aquecimento é o cheiro da deterioração da isolação, que está queimando, está aquecendo mais que deve, né? Entendi. E ela começa a soltar fumaça. Então, isso é muito importante, né? Muitas instalações antigas, nós temos que fazer a palavra retrofit, né? Ou seja, uma readequação, uma renovação das instalações com troca desses alimentadores. Então, muitas edificações antigas, diante das necessidades, né? Vamos colocar necessidades. Hoje, antigamente, quem tinha um liquidificador, quem tinha um micro-ondas, era só uma família rica que tinha condições de comprar esses equipamentos. Quem tinha um ar-condicionado era só quem tinha posse. Hoje não, hoje os equipamentos estão a preços muito baixos. E hoje é o contrário, Ismael, sabe por quê? Porque existem, condomínios, edifícios muito antigos, que a instalação de gás deu problema. Para você trocar toda a instalação de gás é muito caro. Então, o que acontece? A concessionária de gás corta aquele gás e o pessoal, para poder cozinhar, compra o micro-ondas para poder inverter a coisa. Não só isso, né? Por exemplo, as adequações internas hoje, o conforto,
hoje que nós temos para um ar-condicionado é muito grande. Muitas instalações não foram previstas a instalação do ar-condicionado. Aí o condomínio ele tem que fazer um estudo. Né? Pede um estudo, por exemplo, um estudo técnico. Ismael, você está fugindo um pouquinho do assunto. A questão, isso aí envolve o dimensionamento e tal. A gente está falando em centro de medição. Sim, aborda também tudo isso? Sim, porque se eu vou instalar, por exemplo, o condomínio pediu, nós queremos instalar ar-condicionado em todos os apartamentos. Peraí, mas será que aquele alimentador lá embaixo foi dimensionado para isso? Que está dentro do centro de medição. Muitas vezes, o alimentador individual do apartamento, ele aguenta. Mas quando eu falo de edificação, nós temos que pensar que vai fazer uma concentração na entrada principal. Todo mundo vai poder instalar. Todo mundo. Isonomia, direito que todos têm iguais. Quando a gente fala de condomínio, tem que pensar em isonomia. Todos têm direitos iguais perante o condomínio. Se eu instalei para um, eu também tenho direito, todos têm direito. Tá. Agora, me fala uma coisinha. Saindo um pouquinho do centro de medição, tá? Você já mostrou bem a importância e o que vai ser olhado, tá? Na sequência, a instalação, antes de ir lá para as unidades todas, tá? Eu tenho o encaminhamento desses cabos que eles têm que subir. E aí a gente tem os tais dos shafts. Espaços de construção, para quem não conhece a palavra técnica shaft, né? É um espaço de construção. Espaço deixado na construção. Exatamente, é um espaço específico para a passagem de cabos. O espaço de construção ou o shaft, né? Que mais é interessante que nós temos uma ótica sobre isso aí, né? Eles têm mudado muito no decorrer dos anos, né? A gente, antigamente, o shaft, por ser um encaminhamento elétrico, ele passava por uma área muito específica, com eletrodutos, e ali ficava aquelas caixas bem pequenininhas, onde está aquele emaranhado de cabos que sobe tudo cheio de emendas em andares por andares, que vão para os apartamentos. Eu tenho shafts com a questão até de instalações mais amplas, com maior espaço, né? E aí são espaços delimitados mesmo em construção civil. Tá? Isso talvez seja a visão do shaft. Marcelo, chegou aqui pra gente mais uma pergunta especificamente sobre esse assunto. Você quer ler aí, por favor? Ismael, ainda é sobre centro de medição, antes do shaft ainda, tá? É do Kleber Jonathan de Santos. E ele pergunta o seguinte, depois a gente volta para o assunto de shaft. Tem problema, sem problema. Ele fala assim, no meu condomínio, o centro de medição virou um corredor de passagem. Isso pode? Olha só, né? Eu acho que tinha uma porta, abriram uma outra para virar um corredor, né? E outra coisa, e nesse caso, precisa ter algum revestimento de parede e piso específico? O que acontece? Nós temos muitos centros de medição, né, que não é só passagem, né? Virou um depósito. Né? Abro o centro de medição, né, só falta pular a galinha lá de dentro, entendeu? Então, assim... Mas a gente tem, de repente, entra-se tão pouco lá, que acaba virando um ninho de... Mas não pode, área restrita, né? É bem claro isso, não pode haver depósito de materiais indevidos ao centro de medição. Ele é restrito, é uma área restrita, né? Então, o centro de medição tem escada, tem lata de pintura, tem... Não, isso sim. Agora, a pergunta do Kleber é a seguinte, né? É Kleber, né? Do Kleber. É a seguinte, se... não virou depósito, eu imagino que tenha sido mantido limpinho, etc. e tal, só que virou um corredor de passagem. Não pode. De novo... Não pode ou não é desejável? Não deve, na verdade, não. Porque, de novo, por ser área restrita, entendeu? Esse acesso como passagem não deve ser realizado, entendeu? Bem claro, né? Nós estamos falando de área restrita. Né? Como você vai fazer esta área da edificação como passagem? Então, não pode. Né? O ideal, de novo, a periculosidade envolvida, né, do acesso aos equipamentos. Quando eu falo acesso a equipamentos, eu não estou falando de adulto, não. Pode ser crianças, né? Moleques, pessoas que não têm noção nenhuma do perigo envolvido. Tá entendido. Então, assim, quando a gente trata, de novo, eu estou falando mais do centro de medição como um espaço delimitado.
né? Eu já falei de novo que em caso de edificações pequenas, o centro de medição está no corredor de entrada do prédio, né? Logo à sua direita ou à sua esquerda, logo quando você acessa, está lá colocados os relógios todos juntos lá no centro de medição. Então, nesse caso, não tem muito o que fazer. Ele faz parte da passagem de entrada da edificação. Mas quando eu falo de um espaço destinado ao centro de medição, né? Não pode haver passagem, não pode haver acesso, ele é restrito, né? E não pode haver acúmulo de materiais indevidos, né? Isso é muito importante relatar isso aí, né? Kleber, então, está respondida sua pergunta. Você tem que chegar para o síndico do seu condomínio e explicar isso para ele. E se ele tiver alguma reação, você fala para ele, olha, assiste o programa, assiste o podcast do O Perito, né? Que ele vai aprender alguma coisinha assim que você já aprendeu e ele não aprendeu ainda, tá bom? Vai ganhar a sua caneca aqui do programa O Perito. Se mandou o endereço, se não mandou, mande. E não esqueça, clique no sininho para receber notificações, se inscreva no canal e compartilhe esse nosso bate-papo aí com as pessoas que você conhece.